Olá pessoal, nós vamos começar agora uma aula sobre função logarítmica, tá? Antes de mais nada, eu vou retomar só um conceito, fazendo uma comparação entre logaritmo e função exponencial. E esse conceito é até importante para o nosso entendimento. Quando eu tenho uma potenciação, como por exemplo, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, né? Como é que eu enxergo essa potenciação, né, como um logaritmo? Essa potenciação, se eu fosse escrever ela no formato de um logaritmo, ela ia aparecer da seguinte maneira: log de 16 na base 2 é igual a 4. Então, a base da minha potência também é a base do logaritmo. O resultado da minha potência, a minha potência é o logaritmando no logaritmo. E o expoente é justamente o resultado do logaritmo. É o log que eu estou procurando. O log de 16 na base 2 é 4. Então, logaritmando, base, logaritmo. Base, expoente, potência. Resultado da potência, tá bom? Então, essas duas operações, pelo que nós estamos vendo aqui, elas são operações inversas uma da outra, né? O logaritmo é uma outra forma de eu enxergar a função exponencial e vice-versa, tá bom? Então, lembrando que o resultado logaritmo, na verdade, não é exponencial, ele é a potência. Ele é o expoente, aliás, o expoente, tá bom? Então, vamos lá, função logarítmica. Eu tenho algumas condições de existência para a função logarítmica. Quais são as condições de existência? Nós estamos vendo log de x na base A. O x, que é o meu logaritmando, obrigatoriamente ele tem que ser maior que zero. E a minha base, que é o A, ela tem que ser maior que zero, mas também tem que ser diferente de 1, tá? Essa é a condição de existência para que o logaritmo aconteça. Vamos ver um caso aqui que a base é maior que 1. A maior que 1, casos que a base são maior que 1. Antes disso, vamos falar um pouquinho do domínio. Domínio são os valores que eu posso substituir no lugar do x. Como está falando para mim que o x tem que ser maior que zero, obrigatoriamente o meu domínio vão ser todos os números reais positivos, sem o zero. Eu excluo o zero. Agora, a minha imagem, eu tenho imagem e eixo y, né? A minha imagem eu posso ter imagem positiva, imagem zero e imagem negativa. Então eu não tenho restrição para imagem, tá joia? A minha imagem são todos os números reais. Se eu tiver uma base entre 0 e 1, base entre 0 e 1, uma base fracionária entre 0 e 1, por exemplo, a fração meio, o que vai acontecer? O meu gráfico é um gráfico decrescente, ele vai diminuindo os seus valores, tá? O domínio continua o mesmo, só posso utilizar números reais positivos sem o zero, e a minha imagem também são todos os números reais. Atenção para essa demonstração aqui agora. Gráfico decrescente. O x1 é menor que o x2. Por que ele é menor, Ronan? Porque ele veio primeiro. Mas o f de x1 é maior que o f de x2. Então, o que eu tenho para provar que o meu gráfico é decrescente? Eu tenho um x1 menor que o x2. Isso vai implicar num f de x1, quer dizer, a resposta do x1 é maior que a resposta do x2. Olha só, sinais opostos, tá? Então, ó, x1 é menor que x2. Por quê? Porque ele veio primeiro. Mas o f de x1 está acima do f de x2. Então, o f de x1 é maior. Já na função crescente, que é esse caso aqui de cima, eu tenho um x1 menor que o x2 da mesma forma que o de baixo, e eu tenho um f de x1 menor que um f de x2. Então, x1 menor que x2 implicou num f de x1 menor que um f de x2. Ronan, posso analisar isso de uma outra forma? Posso falar assim, ó, x2 é maior que o x1. Isso implicou num f de x2 maior que um f de x1. Perfeito, você está falando a mesma coisa que eu falei aqui, só que você está usando o maior primeiro que o menor, tá bom? Não tem problema. Então, analisamos então os dois casos, A maior que 1 e o A entre 0 e 1.
Vamos ver como é que isso funciona na prática em construções de gráfico. Eu selecionei aqui a construção de um gráfico log de x na base 2, tá? Lembrando que a condição de existência para o meu logaritmando é que ele tem que ser maior que zero. Números maiores que zero que eu selecionei para poder fazer a substituição. 1/4, meio, 1, 2 e 4. Por que eu selecionei esses números? Porque todos eles eu consigo transformar na base 2, em potências de base 2. Então, por exemplo, log de 1/4 na base 2 é menos 2. Repetindo o processo, aplica a definição 2 elevado a menos 2 igual a 1/4. 2 elevado a menos 1 igual a meio. 2 elevado a 0 igual a 1. 2 elevado a 1 igual a 2. E 2 elevado ao quadrado igual a 4. Certo? Então, escolhi esses números, achei esses resultados aqui. E agora vem a construção do gráfico. Então, veja bem, ó. Vou ligar 1/4 ao menos 2. Vou ligar o meio ao menos 1. Vou ligar o 0 até o 1. 1 ao 0, aliás. 1 do x ao 0 do y. Vou ligar o 2 ao 1 e vou ligar o 4 ao 2. E aí eu construo o meu gráfico, um gráfico crescente. Por que ele é crescente? Atenção aqui, ó. x1 menor que x2. Isso implicou num f de x1 menor que o f de x2. Tá certo? Domínio são os reais positivos sem o zero. A imagem, todos os reais. Domínio reais positivos sem o zero, que são os valores que eu posso substituir no lugar do x. Porque a condição de existência fala para mim que esse x tem que ser maior que zero. Então eu não posso pegar número negativo aqui do eixo x, números que viriam para cá. Tá bom? Bom, continuando, vamos agora pegar um outro gráfico de função logarítmica. Eu tenho fx igual a log de x na base meio. Escolhi os mesmos valores, 1/4, meio, 1, 2 e 4. Porque esses valores eu consigo transformar em potências na base meio. Log de 1/4 na base meio é 2. Log de meio na base meio é 1. Log de 1 na base meio é 0. Log de 2 na base meio é menos 1. Log do 4 na base meio é menos 2. Na dúvida, galera, aplica a definição. Meio elevado ao quadrado igual 1/4. Meio elevado a 1 igual meio. Meio elevado a 0 igual 1. Meio elevado a menos 1 igual 2. Meio elevado a menos 2 igual 4. O que nós temos aqui, então, na construção do gráfico? Vou ligar 1/4 ao 2. Vou ligar meio ao 1. Vou ligar o 1 ao 0. Aí eu marco pontinho no 1. Vou ligar o 2 ao menos 1 e o 4 ao menos 2. Já observei que esse gráfico é um gráfico decrescente. Por que ele é decrescente quando justifica? x1 menor que x2. Isso implicou num f de x1 maior que o f de x2. Tá certo? Tá aqui a justificativa, ó. Tá bom? Bom, pessoal, dando continuidade aí aos estudos dos logaritmos, vamos agora para a próxima página, que tem as inequações logarítmicas, né? Vamos resolver essas duas inequações aqui e ver o procedimento, então. Por que se chama inequação? A gente já havia comentado isso, porque tem sinal de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Se por acaso eu tiver uma base maior que 1, eu conservo a desigualdade do jeito que ela está. Se eu tiver uma base entre 0 e 1, eu inverto a desigualdade, ó. É menor, eu transformei, é maior, transformei em menor. Aqui era maior, continuou maior, tá bom? Base maior que 1, você conserva a desigualdade. Base entre 0 e 1, você inverte a desigualdade. Primeiro exemplo aqui, então. 2x menos 1 na base 7 é maior que 2. Condição de existência. Todos os exercícios de logaritmo que tem letra no logaritmando ou na base tem condição de existência. Guardem bem isso. Condição de existência. Logaritmando 2x menos 1 tem que ser maior que 0. 2x tem que ser maior que 1. Quer dizer que o x tem que ser maior que meio. Se eu achar algum resultado menor que meio, eu vou descartar. Os meus resultados, para serem validados, eles têm que ser maior que meio. Tem que estar de acordo com a condição de existência. Então, o que eu fiz? 2x menos 1 tem que ser maior que 7 ao quadrado.
Apliquei a definição de logaritmo. 7 ao quadrado, 49. Transportei o menos 1 para cá, veio mais 1. 49 mais 1, 50. 2x maior que 50. X maior que 50 dividido por 2. X é maior que 25. 25 é maior que meio, que está lá na condição de existência. Então, meu conjunto à verdade é de 25 até o mais infinito, colchetinho voltado para fora, tá bom? Por que isso aqui é chamado de inequação, então? Porque a minha resposta, a minha solução não é um número só. São todos os números que são maiores do que 25. Vamos ver agora o segundo modelo. Segundo modelo eu tenho log de x ao quadrado menos 1 na base 1/3 menor que log de x menos 2 na base 1/3. Já bati o olho aqui, vi minha base entre 0 e 1, já sei que eu vou ter que inverter minha desigualdade. Só que antes eu tenho duas condições de existência para analisar, essa e essa. Primeira condição de existência, x ao quadrado menos 1 maior que 0. As raízes disso aqui são menos 1 e 1. Posso colocar menos 1 que vai zerar, posso colocar 1 que vai zerar. Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A. Como está falando maior que 0, os resultados seriam esses daqui para cá e daqui para cá. Só que já encontrei um problema. Como é que eu vou colocar um x negativo? Né? Como é que eu vou colocar isso aqui negativo? Já achei um probleminha aqui, mas tudo bem. Vamos aguardar, vamos ver a próxima. X menos 2 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que 2. Ó, x menor que menos 1 já não deu certo, porque aqui pediu x maior que 2. X maior que 1 até dá certo, desde que comece pelo 2. Então, esses dois aqui eu descartei esse, porque não bate com esse, e esse aqui eu vou aproveitar a partir do 2. Então, é essa condição de existência que está valendo para mim. O x tem que ser maior que 2. Agora nós vamos resolver. Agora vem a resolução, porque até agora eu estava analisando condição de existência. X ao quadrado menos 1 tem que ser maior que x menos 2. Ah lá, inverti a desigualdade. Passa tudo para o primeiro membro. Ficou x ao quadrado menos x mais 1 maior que 0. Tentei fazer esse exercício por soma e produto. Percebi que tinha alguma coisa errada, eu fiz o delta. Deu um delta negativo. Se o delta é negativo, não tem raízes. Como o meu A é positivo, qualquer valor que eu substituir vai deixar essa equação positiva maior que 0. Mas qualquer valor vai tornar ela maior que 0? Vai. De repente tem algum valor que vai fazer ela virar 1. E 1 não pode. Tem que ser o quê? Maior que 2, de acordo com a condição de existência. Então o que está valendo para mim no conjunto verdade é a condição de existência. Tá bom? Ronan, eu poderia pôr aqui conjunto verdade reais, sinalzinho de mais e o asterisco? Não. Porque aí você estaria dizendo que você pode colocar 1, 0,5, 1/4, e esses números não batem com essa condição de existência. Por isso que no conjunto verdade eu usei a condição de existência, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade agora. Nós temos alguns modelos de gráfico que modificam um pouquinho a estrutura, né? Então, ó, construir gráficos de função do tipo f de ax mais b na base k. Como é que eu trabalho se eu tenho aqui uma função afim para eu construir um gráfico, por exemplo, né? Então vamos fazer uma análise como ficaria a construção desse gráfico. Então, em primeiro lugar, eu pego essa função aqui e analiso a condição de existência dela. Mas de que jeito eu analiso a condição de existência dela? Igualando isso aqui a 0, tá? Se eu igualar isso aqui a 0, eu vou encontrar uma reta, um pontilhado que se chama assíntota. Essa assíntota é um lugar que o gráfico não chega nele. Não chega, ele passa bem próximo dele, mas não chega nele. Então eu peguei meu ax mais b, minha função afim, e resolvi ela. Menos 2x mais 3 igual a 0, menos 2x igual a menos 3, x igual a 3 meios. Nesse lugar aqui, x igual a 3 meios, eu coloquei um pontilhado, que é a minha referência. Meu gráfico não chega. Ele vai chegar bem pertinho, aqui embaixo. Ó. Quanto mais eu estou descendo, mais próximo ele vai chegar, mas o gráfico não encosta nessa reta, nesse pontilhado. Por isso que ele se chama assíntota. Beleza. Já determinei até onde meu gráfico pode ir. Agora vem um detalhe. Primeiro, eu vou substituir o x disso aqui por 0. Se eu substituir o x por 0, olha o que vai ficar. Menos 2 é 0, 0. 0 mais 3 dá 3. Eu vou ficar com log de 3 na base 3.
E o log de 3 na base de 3 vale 1. Então eu tenho um x valendo 0 e um y igual a 1. Olha aqui, ó, x valendo 0, y igual a 1. Marquei o pontinho no 1. Vou fazer agora a mesma coisa, só que dessa vez eu vou substituir o fx por 0. Então, no lugar do fx eu pus 0, ficou log de menos 2x mais 3 na base 3 igual a 0. Olha lá, no lugar do fx eu coloquei 0. Isso aqui eu igualei a 0, tá? É o que eu estou mostrando aqui. 3 elevado a 0 dá 1, aplico a definição. 3 elevado a 0 é igual a menos 2x mais 3. 3 elevado a 0 é 1. Passo 3 para cá, veio menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Passo menos 2 dividindo. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Então eu vou ligar o 1 da reta x com o 0 da reta y. Fazendo essa ligação, ó, 1 da reta x com o 0 da reta y, eu marco o pontinho no 1. Você só vai marcar aqui no 0 quando for 0 e 0. Se for 0 e outro número, você marca no outro número. Olha onde que é o outro número, reta x ou reta y, tá? Pronto, marquei os dois pontos, certo? Como eu estou caminhando no sentido crescente, percebo que o primeiro ponto está aqui em cima, o segundo está aqui embaixo, o meu gráfico é decrescente, ele diminui. Se fosse o contrário, o primeiro ponto aqui embaixo e o outro ponto aqui em cima, ele ia subir, tá bom? Então está pronto o meu gráfico, fiz a construção do gráfico desse tipo de função que tem no logaritmando uma função de primeiro grau, tá joia? Bom, dando continuidade agora, né? Nós temos aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer de inequações. Qualquer dúvida me manda mensagem que eu resolvo o exercício e encaminho para vocês ou tiro a dúvida de vocês. Temos construções de gráfico nesse modelo que eu acabei de fazer. Lembrando o seguinte, primeiro passo, acha onde é que está a assíntota igualando o logaritmando a 0. Segundo passo, substitui x por 0. Terceiro passo, substitui o fx por 0. Pronto, já é o suficiente para você fazer o gráfico, tá bom? Tem aqui algumas inequações aqui embaixo também, para que vocês possam resolver. A minha dica nessa daqui de baixo, ó, esperando para voltar o foco, minha dica nessa daqui de baixo é a seguinte, substituam o log de x por y, por uma outra letra. Então vocês vão fazer assim, ó, log de x igual a y. Aí vai ficar menos y ao quadrado, mais 2y, mais 3, maior que 0. Resolvam essa inequação. Resolvam ela. E no final, vocês vêm aqui e substituem o y para achar quem é o x. Dá certinho, tá bom? Bom, função exponencial e função logarítmica. Agora vem um comentário aqui, ó. Primeiro, esse trecho aqui é justamente o que eu falei no início da aula de hoje, ó. O expoente é o resultado, é o logaritmo, tá? É aquele exemplozinho que eu comecei a aula hoje. 2 elevado à quarta igual a 16. E aqui eu coloquei o log de 16 na base 2, que é igual a 4. É essa explicação que está aqui, tá bom? E por último, vem uma comparação dos dois gráficos, né? O gráfico da logarítmica, com uma base maior que 1, o gráfico da exponencial também com uma base maior que 1. Olha só, eles são inversos, né? E são inversos e são simétricos em relação à bissetriz de primeiro e terceiro quadrante, ó. Logarítmica, exponencial. E quando a minha base for entre 0 e 1, olha só o que acontece, que interessante, ó. Logarítmica, exponencial. Elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum é justamente 1 e 1. As duas vão ter esse ponto em comum. Tá bom? Bom, desejo a vocês aí bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos.